Eu sou o Paulo Nazareno, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez no canal Palavra de Al, para juntos, irmãos, estudarmos a palavra do nosso Criador, do nosso grande Al. E nós hoje vamos falar, irmãos, da igreja de Filadélfia. Por que nós vamos falar hoje da igreja de Filadélfia? Porque a igreja de Filadélfia, irmãos, é a única que, das 7 igrejas, 2 igrejas, uma vai estar na tribulação e a outra vai estar fora da tribulação. E nós vamos entender toda essa engrenagem de... Nós não vamos passar aqui hoje a carta das 7 igrejas, não. Porque 7 igrejas, irmãos, são 7 períodos, né? E a igreja de Filadélfia, ela foi uma igreja que guardou o nome de Yahweh, guardou o nome do nosso Criador. Então, existe uma promessa para a igreja de Filadélfia, que ela irá ser guardada da hora da tentação que virá sobre o mundo inteiro. Então, a igreja de Filadélfia, ela vai ser guardada dessa tentação, dessa tribulação. Essa que é a realidade dos fatos. A igreja de Laodiceia, que é a última igreja, ela vai passar pelo período da tribulação. Ela vai estar no meio da tribulação. Por que isso? Porque quando você lê em Apocalipse 3:20, Yahshua, ele diz, eis que estou à porta e bato. Isso quer dizer o quê? Que ele está por lá de fora. A igreja de Filadélfia ainda não tem Yahshua, o Mashiach, dentro dela, morando com ela. Por que ela não tem? Porque ele está por lá de fora. Se ele está por lá de fora, ó, está batendo. Ele está por fora. Se ele está batendo na porta, ele está por fora. Quem tem que abrir para que ele entre? As pessoas que fazem parte da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a igreja que vai estar na tribulação. E Yahshua não vai guardar ela da tribulação. Ela vai ter que passar pela tribulação. Agora, Yahshua vai conduzi-la, vai protegê-la, vai alimentar na hora da escassez de alimento, porque vai ser colocado um decreto em que não poderão comprar e nem vender. Só aqueles que tiver a marca da besta. Então, a igreja de Laodiceia, ela estará aqui, mas a igreja de Filadélfia não. Porque a igreja de Filadélfia não vai estar? Ela vai estar guardada, separada, retirada. Ela vai ser retirada por Yahshua Mashiach, por ocasião da tribulação. A igreja de Filadélfia ela vai estar. Mas a igreja de Filadélfia não. A igreja de Laodiceia ela vai estar na tribulação. E a igreja de Laodiceia, irmãos, nós podemos entender que ela, por ser a penúltima igreja, ela tem um convívio, e vocês vão poder entender no transcorrer da mensagem, que ela tem um convívio paralelo. Ela existe juntamente com Laodiceia, porque ela vai ser tomada, ela vai ser tirada, ela não vai passar pela hora da tribulação. A hora da tribulação, irmãos, são 7 anos. Lembra? Fez silêncio no céu e o céu ficou em silêncio por quase meia hora. Ou seja, profeticamente falando, 1 hora é cerca de pelo menos 7 dias, profeticamente falando. Isso é um assunto muito extenso. É um assunto muito extenso. E nós precisamos de mais tempo. Mas como está arriscado esse vídeo já ser longo, sem eu tratar desses assuntos, porque quando a Escritura fala que houve silêncio no céu por quase meia hora, essa meia hora ela é importante. Senão ela não tem, senão não seria referida. Tudo que tem na palavra de Yahweh tem importância. Se houve uma referência de um silêncio no céu por quase meia hora, e há uma referência que a igreja da Filadélfia vai ser guardado da hora da tribulação, isso significa
que a tribulação, se meia hora é quase uma semana, eu acredito que quase uma semana, meia hora então deve ser 3 dias e meio. E uma hora fecha o ciclo de uma semana. Ou seja, e semana profética, uma semana de 7 dias, são 7 anos. Porque cada dia é por um ano. Entendeu? E a tribulação, ela vai durar 7 anos. Vai durar 7 anos a tribulação. Não é 3 anos e meio de tribulação. Pode ser dentro da tribulação, pode ser que tenha 3 anos e meio de paz para quem quê? Para quem vai aceitar a marca da besta. É 3 anos de paz para quem vai aceitar a marca da besta. Entende? Para quem vai estar na tribulação e não vai aceitar a marca da besta, são 7 anos de perseguição, irmãos. 7 anos de tribulação. Entende isso? Por que isso vai acontecer? Vamos fazer a leitura aqui da igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está... Laodiceia não, Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Irmãos, qual é a porta aberta que Iau colocou diante de nós? Colocou diante da igreja de Filadélfia? Aqui ninguém, denominação nenhuma, rótulo de igreja nenhuma, rótulo de Babilônia nenhum, pode vir aqui e me calar. Eu só serei calado aqui se eu transgredir as diretrizes da plataforma YouTube, porque eu estou trazendo para vocês essa mensagem, esse estudo, essa pregação, aqui pela plataforma do YouTube. E eu conheço as diretrizes do YouTube. Aqui, irmãos, nós temos que respeitar os outros, nós temos que andar correto com a diretriz do YouTube. E a porta aberta que Iau abriu aqui para mim, ou vocês pensam que o YouTube pertence a Satanás? O YouTube não é do diabo não, irmãos. Porque o diabo não tem nada. Ele não é dono nem dele mesmo. Ele não pertence nem a ele mesmo. Ele não é dono nem de si mesmo. O diabo não é dono de nada. Ninguém no universo, a não ser Iau, é dono de tudo. Iau é o único dono de tudo. Iau, o pai, é o dono de tudo. Nem o filho é dono, o filho é herdeiro. Entende isso? Vocês conseguem entender isso? Nem o filho é dono, é herdeiro. Por exemplo, o seu filho. Você tem fazenda, tem carro, tem dinheiro no banco. A menos que você faça uma conta conjunta com seu filho, para que ele possa usar o dinheiro da conta conjunta, o seu filho vai ter poder sobre o seu dinheiro, sobre as suas coisas. Mas se ele tem poder só depois que você morre, então ele é teu herdeiro, então ele passa a ser o dono. Mas Yahshua Mashiach, ele é herdeiro, como herdeiro do nome que está acima de todo nome. Qual é o nome que está acima de todo nome? Iau. Aí no nome do filho tem Yahshua. Yahshua. O Iau do pai está no nome do filho. Mas o filho já nasceu com esse nome? Não, o pai o outorgou. O pai deu a ele esse nome. Então o filho é herdeiro. O dono de tudo é Iau, o pai. O único que merece ser adorado. E a igreja de Filadélfia, irmãos, ela trabalha e sofre por causa desse nome. Ela não sofre por causa do nome de Jesus Cristo. Ela sofre por causa do nome Yahshua. E nós vamos continuar lendo aqui. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a palavra, preste atenção, irmão, guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Você está vendo aí, irmão? Não negaste o meu nome. Agora nós vamos falar, a gente vai continuar lendo, nós vamos encontrar uma outra pessoa que foi morta por causa do nome de Yahshua. E Iau também, né? Porque Iau está no nome de Yahshua. Yahshua Mashiach.
Eis que eu farei aos da sinagoga, preste atenção, irmãos, aos da sinagoga de Satanás, aos que se diz judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés. Vamos dar uma explicação aqui, irmãos, dessa parte que eles diz, eis que farei. Aqui, ó. Olha só. Olha bem, irmãos. Da sinagoga de Satanás. Quem são os da sinagoga de Satanás, irmãos? Quem são? Quem faz parte? Ou quem está na sinagoga de Satanás? Sinagoga de Satanás. Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Como é que esse povo aí, irmãos, eles tomam um título como judeu? Como você pode entender que eles carregam o título de judeu sem ser judeu? Se você entender a estrutura do dízimo, você vai entender que as pessoas hoje que recebem dízimo, o que elas dizem que lhes dá o direito de receber dízimo? Que elas falam, não é essa escritura. Elas falam que ficaram no lugar de quem? No lugar dos levitas. Os levitas, eles eram judeus ou não, irmãos? Eles eram judeus ou não? Hein? Do povo do povo judeu. Os levitas eram ou não? O povo judeu, irmãos, é o povo israelita. Para você ser judeu, você tem que ser israelita. Senão você não pode ser judeu. Mas eles disseram, os pastores falaram, que eles ficaram no lugar dos levitas. E os levitas são de onde, irmãos? São de Israel. Fazem parte da tribo de Judeu, ou melhor, da tribo de Levi. Mas o leão da tribo de Judá, ele era de qual tribo? Judá. E esses pastores, eles pregam esse Jesus Cristo aí, que eu já vou explicar para vocês, que esse Jesus Cristo que eles pregam hoje, a origem dele é pagã, é da origem latim, foi da língua latim que surgiu, do latim que surgiu o nome Jesus Cristo. E nós já vamos ver isso daqui a pouco, e vocês, pela poder e pela palavra de Yaus, vocês entenderão. Então, o texto está dizendo, irmãos, que Yaus vai fazer com que eles adorem prostrado aos pés de quem? Aos teus pés. Por que eles vão adorar prostrado? Porque todo joelho vai se dobrar num determinado dia. Aos teus pés, e saibam que eu te amo. Saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência. Também, olha que promessa interessante, irmãos. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Preste atenção, irmão, da hora. Ou seja, a tribulação vai ser uma semana. Se meia hora é quase uma semana, então uma hora é uma semana. Da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, Yaus está dizendo aqui, Yaus está dizendo que ele vai nos guardar. Ele vai guardar a igreja de Laodiceia, ou melhor, de Filadélfia. Porque a igreja de Filadélfia guardou o seu nome e até morreu por causa do nome de Yaus. E nós vamos entender isso. Vamos continuar aqui. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Iau, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Iau, e o nome da cidade do meu Iau. Porque, irmãos, a palavra Deus aí, a palavra Deus, ela só pode ser entendida como Iau. E olha que esse D aí é um D maiúsculo. O nome de Deus é Iau. Esse D maiúsculo aí não é os deuses menores. Porque até os anjos são... Iau se refere a ele, vós sois deuses. Está lá em... Está lá. E que todos os deuses prostram diante de quem? De Iau. Prostrar, não é adorar. Salmo 97, 7, está dizendo lá que todos os deuses prostrem diante de quem? Diante de Iauxa. Prostrar, não é adorar.
Entende? Em Romano, quando está falando lá do Jesus dele, que todos os deuses, que todos os anjos o adorem, é mentira. E no lugar ali da palavra anjo, se eles quisessem refletir o que está no Salmo 97:7, eles teriam que falar deuses, porque quando no Salmo 82, quando Yahweh se refere a deuses com D minúsculo, vós, 82:6, vós sois deuses, mas como homem ou como qualquer um dos príncipes, morrerei. E Alxa, o filho, ele morreu como homem. E ele era Deus, só com D minúsculo. Não era com D maiúsculo. Porque Deus, irmãos, é um título. E o nome de Alxa traz a junção com o nome do pai. E Alxa Machia. Machia por quê? Porque ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Yahweh que tira o pecado do mundo. E eu vou dar uma pincelada aqui sobre essa parte de a gente conhecer que ele é o Cordeiro e que na profecia de Daniel 8:14, que até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado, nós precisamos saber que Alxa é o Cordeiro. Entende? Por isso nós temos que conhecer ele. Porque se nós não conhecermos ele, vocês vão adorar o porco. Eu já vou trazer isso para vocês já. Por isso que lá em João 17:13 ele diz: a vida eterna é essa, que te adora a ti só por o único e ao verdadeiro, e a Yahweh a quem tu enviaste. Porque se você não conhecer Yahweh, quem ele é quem? O Cordeiro. O que foi colocado no lugar do Cordeiro? O porco. E nós já vamos entender isso. Então, irmãos, aqui, da cidade do meu Iau, a nova Iau Shalem. Não é Jerusalém não, irmãos. Jerusalém é fermento. Fermento de Roma. Porque Jerusalém não pode ser a cidade que chama pelo nome de Iau. Não tem Iau em Jerusalém. Tem Iau sim. Em Iau Shalem. Iau Shalem você encontra o nome de Iau. O nome do Criador. Em Jerusalém, vocês não encontram o nome, não tem o nome dele aqui, você não pode tirar aqui ou mostrar aqui o nome, porque é a cidade que se chama pelo meu nome. Então não pode ser Jerusalém, é Iau Shalem. Vocês estão me entendendo? Deixa eu ver se já terminou aqui para me pular para outras coisas. E também Peraí, eu acho que eu deixei de falar uma parte aqui. Eu parei em Jerusalém e deixei de falar uma parte. E ao Shalem que desce do céu, que desce do meu Deus. Que você pode falar Iau, porque aí está o D maiúsculo. Aí não está se referindo ao filho. O próprio Iau, quando se refere ao filho, é sempre com D minúsculo. Entendeu? E lembrando, Deus não é nome, Deus é título. Então aqui nós podemos ler muito bem. Que desce do céu, do meu Iau. Porque aqui eu tenho certeza que não é Zeus. Porque aqui não tem D, não tem Z. Entendeu? Então, se houve uma modificação para querer enganar a gente, não foi aqui nesse título, irmão. Porque Iau é Iau. E qual é o título dele? Quais são os títulos que Iau tem? Iau tem o título de Deus, porque ele o é. Todos os outros deuses são tudo com D minúsculo, até mesmo Yahshua Machia, o pai se refere a ele como Deus, mas com D minúsculo. Porque se ele é filho de Iau, ele tem que trazer as características do pai. Porém, sempre o pai sendo maior do que Yahshua. O pai é maior do que Yahshua. Então o D minúsculo é muito bem colocado. Entendeu? E nós temos que analisar que Iau, ele é Iau no nome, no seu nome. Agora, a jurisdição dele, tudo que existe, o poder em tudo que existe, a majestade, aonde está a majestade de Iau? Está no título de rei, rei dos reis. Entende? Porque Iau é chamado em Apocalipse rei dos reis, porque ele carrega o nome de Iau, seu pai. Então ele tem que ser nosso rei. Mas ele não é o nosso Deus. Somente Iau é nosso Deus. E por isso somente ele pode ser adorado.
Entende, meus irmãos? E que Babilônia também tem que sair de dentro de nós, irmão. Nós já saímos de dentro de Babilônia, agora ela também tem que sair de dentro de nós. E quando a gente lê nas Escrituras a parte que você vê Senhor, e se couber ali o nome Yahweh, você tem que pronunciar o nome Yahweh. Tipo assim, você não pode pronunciar para o teu filho bênção se não for por nome de Yahweh. Você não pode dizer assim, o Senhor te abençoe. Porque em caráter espiritual, em caráter de bênção, nós não podemos dizer o Senhor te abençoe. Nós podemos dizer, devemos dizer que Yahweh te abençoe. Porque Yahweh é o nome, é quem realmente de fato abençoa as pessoas. Se você for falar Deus te abençoe, não fica completo, porque tem vários outros deuses. Mas quando você fala Yahweh, não existe Yahweh. Nem falso, só existe o Yahweh um só. Não tem falso, não tem nada, não tem Yahweh que possa ser comparado. Yahweh só tem um. Não existe nem Yahweh falso. Você já viu alguém com o nome de Yahweh? Ô Yahweh, vem cá. Alguém chama, não. Tu vai encontrar o nome de Yahweh na junção dos nomes. De Alcha. E Alcha é o nome do filho. Mas observe que é Yalcha, tem Yal na junção com Yalcha. Ali, quando a gente se refere a ele, a gente está se referindo, em termos de junção de nome, ao Pai. Mas as bênçãos têm que ser como? Que Yal te abençoe. Ou então, ó Pai, abençoa o meu filho em nome de Yahshua Mashiach. Está vendo? Então, nós podemos dizer que Yahweh te abençoe. Nós podemos até dizer que Yahshua Mashiach te abençoe. Por quê? Porque se ele for te abençoar, ele é o intercessor entre eu e você. Então, se ele for te abençoar, ele vai dizer, pai, tem aqui um irmão meu aqui, e por consequência seu filho, que está pedindo aqui uma bênção, pai. Então a pessoa que não conhece, mas quem conhece, nunca vai pedir bênção direto a Yahshua. Por quê? Porque ele sabe que Yahweh é quem abençoa. Entendeu? Yahweh é quem abençoa. E por que tem que ser no nome de Yahshua as nossas orações? Yahshua Mashiach. Por que tem que ser? Porque ele é um intercessor entre eu e você. Mas quando você pronunciar ao seu filho que Yahweh te abençoe, você está falando certo. Você não está dizendo que eu te abençoe. Não. Que Yahweh te abençoe. Então você não fale que o Senhor te abençoe. Porque aí pode ser vários senhores, porque existe vários senhores. E Yahweh só tem um. Irmãos, e a igreja de Laodiceia, ela vai passar a tribulação. Ela vai sofrer na tribulação. Ela vai passar, irmãos. A água e o pão dela será certo? Será certo. Porque é isso que Yahweh promete. Mas por que ela vai passar essa tribulação? Porque ela negou o nome de Yahshua Mashiach. Quando é que ela negou o nome de Yahshua Mashiach? Quando ela adotou, aceitou o nome espúrio, o nome abominável. E a fiel testemunha Antipas, que fala aqui em Apocalipse, eu não tomei cuidado de pegar, mas ela tá aqui por esses textos aí. Mas a fiel testemunha que fala em Apocalipse, que Antipas foi morto por causa de quê? Por que Antipas foi morto, irmãos? Por causa do nome de Yahshua. Ele não foi morto por causa do nome de Jesus Cristo. Porque a contaminação já estava começando a entrar. Já estava a igreja de Roma, a igreja católica. Eu aqui, irmão, me desculpe, meu irmão católico. Eu tenho que chamar, minha mãe até aconselhou que eu procurasse não trazer nome de religião, rótulo de religião. Mas eu tenho que dizer, porque você sabe que o latim é o dialeto, o idioma dos primeiros papas. A missa era rezada em latim. Depois foi autorizado que se rezasse em qualquer língua, mas primeiramente as missas, você sabe disso. Você que é católico profundo, que estuda, você sabe disso. Que as missas eram rezadas em latim. Entende? Então, o nome Yahshua Mashiach já estava sendo deturpado, mudado,
E Antipas não aceitou isso. E por isso ele foi morto. Antipas foi morto, irmãos. Mas por causa do quê? Por causa do nome dele. E o nome de Yahshua Mashiach é Yahshua Mashiach, não é Jesus Cristo. E nós vamos aprender agora aqui. Vamos dar uma olhada aqui, irmãos. Eu vou dar uma olhada aqui. Aqui está. Aqui, ó. Iesus. Iesus, se você for colocar tanto junto, eu coloquei aqui separado, mas se você for colocar junto, olha aqui, ó. Está em latim. Está vendo aqui, ó? Está em latim. A tradução do latim para o português aqui do Brasil. E até para o português de Portugal, o inglês, o espanhol, vai ser tudo Jesus, vai aparecer tudo Jesus. Entendeu? Se você pegar Iesus do latim, traduzir para qualquer outro idioma, vai dar aqui, irmãos, esse Jesus aqui. Agora você pega, você faz isso aqui, ó. Você pega, o teclado está longe, eu tenho que arrumar um jeito de fazer uma mesa que eu possa trazer o teclado para cá. Você pega isso aqui, faz isso aqui, ó. Apaga isso aqui e você vai ver o que vai dar. Opa, peraí. Eu vim de apagar e eu andei. Eu sou um porco. Olha aí, irmãos. Olha aí. Você pega a tradução do latim para o português, vai dar Jesus. Agora, o significado, irmãos, o significado dos nomes estão nos nomes. Por exemplo, Yahshua, Deus salva. Yahweh salva. Entende? Yahshua é. Yahweh salva. É o significado do nome Yahshua. Como o significado do nome Jesus é eu sou um porco. Eu estou mentindo para vocês, irmãos? Está aí, vocês estão vendo aí aqui, ó, a tela do meu computador. Eu estou mentindo para você? Então, por que a igreja de Laodiceia vai passar pela tribulação? Ela não vai ser tirada, ela não vai ser tomada. Por quê? Porque ela não guardou o nome de Yahshua Mashiach. Ela prega nesse nome aí, ó, que é o porco. Essa aqui é a realidade dos fatos, meus irmãos. Ela prega nesse nome aí que é o porco. Ela prega nesse nome. Essa aqui é a realidade dos fatos. E nós não podemos brincar com a palavra de Yahweh, não, irmãos. Jesus significa eu sou porco. Porco. Trazendo, olha que forma lá. Jesus. Eu sou porco. Porco. Antíoco Epifânio, ele sacrificou no santuário o quê? O que ele sacrificou no santuário, irmãos? Antíoco Epifânio. Sacrificou um porco. Vocês estão entendendo? A profecia das 2.300 tardes e manhã, a profecia das 2.300 tardes e manhã, diz que o sacrifício contínuo, quem é o sacrifício contínuo? Quem é? Yahshua. Yahshua é o sacrifício contínuo, é um sacrifício para sempre. E foi feito uma vez por todas. E o que a Igreja Católica fez? E eu peço aqui perdão à minha mãe, porque a palavra de Yahweh diz que eu tenho que chamar o pecado pelo nome e mostrar quem foi que fez. E eu não posso aqui só ficar falando igreja de Roma. Que em Roma tem um monte de igreja. Então a igreja de Roma, a igreja principal, a meretriz, a mãe das outras, que são até um determinado tempo chamada de virgem, mas depois que a nudez dela é descoberta, elas são prostitutas tanto quanto a mãe. Jezabel e Atalia, suas filhas. Quem é Jezabel? Católica, igreja católica. Quem é Atalia? As filhas, as outras, que Jezabel pega, muda o nome de Yahshua Mashiach para Jesus Cristo, e todas as outras denominações no mundo inteiro pregam nesse nome, no nome do porco. Essa que é a realidade dos fatos, irmãos. Então, Filadélfia, ela sobe, ela é arrebatada na hora da tribulação. Te livrarei da hora da tribulação. Ou seja, Filadélfia não estará aqui, mas Laodiceia estará.
E Filadélfia e Laodiceia, irmãos, elas convivem junto, no final. Porque sempre existiu o remanescente. Agora, Ial tem um remanescente dentro de Laodiceia. E por que ele diz, eis que estou à porta e bato? Isso quer dizer o quê, irmãos? Que ele está para o lado de fora. Se ele não está dentro, ele está para o lado de fora. Se ele precisa bater na porta para poder ele entrar, ele não está dentro. Mas dentro da igreja da Filadélfia, ele já está. Porque essa igreja é que será arrebatada. Essa igreja será arrebatada. Porque existe uma promessa para ela. Existe uma promessa para ela. E nós podemos entender, irmãos, a profecia das 2.300 tardes e manhã. Eu tinha algumas interpretações que hoje eu descobri que eram errôneas. Por quê? Eram interpretações errôneas. Porque eu sou ser humano. E ainda não era o tempo de eu entender como eu entendo hoje. Então, se a gente for pegar que o expandir do Império Romano começou em 269 antes de Ialcha, melhor dizendo, que Ial não tem antes. Ial é o único que não tem antes. Ial não tem antes. E nem depois, ele é. Em todo o tempo. Então, antes de Ialcha, 269 antes de Ialcha, o Mashiach, se você for fazer a conta, ela vai culminar, sabe aonde, irmãos? Em 2031. Em 2031, Filadélfia já estará toda purificada, vai estar pronta para ser arrebatada. Purificada do quê, irmãos? Purificada dessa abominação aí, ó. Lembra que o santuário seria violado? Que santuário que seria violado, irmãos? Era o santuário da terra, aquele de parede? Era o santuário celestial que seria violado? Antíoco Epifânio podia matar um porco lá no santuário celestial? A Igreja Católica podia sujar o santuário celestial quando ela tirou o nome de Yahshua Mashiach e colocou Jesus Cristo? Com isso ela sujou o santuário celestial? Não, ela sujou o templo. O santuário somos nós. Com essas doutrinas falsas, com esses fermentos de Babilônia, a igreja de Filadélfia, muito embora guarde o nome, o fato de guardar o nome já assegura a ela o quê? A coroa, o direito de reinar. O fato dela guardar o nome assegura a coroa, o direito de reinar com Mashiach. Mas precisa ser purificado. E a purificação, irmãos, ela vai de 269, que se for procurar documento aí na internet, eu não tenho ainda como fazer, eu vou aprender ainda a fazer essas coisas, de mostrar esses documentos para vocês. Mas o canal do nosso irmão Romilson Ferreira, ele fala disso aí, fala também da profecia das 2.300 tardes e manhã. Então, o documento encontrado, que pode se aplicar na expansão da Ponta Pequena, que é a Roma, o documento mais antigo que fala da expansão da Ponta Pequena, ele tem data, ele é datado, ou mais ou menos, entre 269 antes de Yahshua, ou 270, no máximo 271. Mas o documento, o nome, a data, 269. Por que a gente pega essa data de 269? Por quê? Porque das três datas que se fala, 269 antes de Yahshua, 270 antes de Yahshua e 271, a 269 é a data que mais longa, mais velha. Então, pela data de 269 antes de Yahshua Mashiach, vai terminar no ano 2031. Se for na data de 270, vai terminar no ano 2032. Entendeu? E se for na data do ano 271, vai terminar em 2033. Então nós temos que ficar atentos, porque a igreja de Yahshua, o Mashiach, que irá ser arrebatada, a igreja de Filadélfia, está perto de acontecer, irmãos. Vocês não estão vendo o que está acontecendo aí em volta do mundo? Vocês não estão conseguindo ver, não estão conseguindo enxergar o que está acontecendo em volta do mundo? As guerras de Gog e Magog,
Vocês estão vendo que está se cumprindo, que Israel iria ter a promessa de ajuda, mas que ele, no fim ele ia ficar sozinho. É o que está acontecendo agora aí. Os Estados Unidos prometeu ajuda a Israel. Mas o que está acontecendo? Ele já está tirando tirando o time dele de campo. E Israel vai ficar sozinho, irmãos. Nessa guerra que está para estourar aí, Israel vai ficar sozinho. Mas vai ficar sozinho fisicamente, porque Iau vai mandar pedra do céu e vai destruir. E vai mostrar que ele é Deus, que ele é Iau. E ele não precisa de ajuda de ninguém, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Ele vai ajudar o povo dele sozinho. E vai vir, irmãos, poder do céu para abalar a estrutura dos exércitos inimigos. Israel não estará abandonada, não estará sozinha. Sabe por quê, irmãos? Iau vai ajudar Israel, porque Israel é a terra dele, é aonde ele estabeleceu Iau Shalem, a cidade que chama pelo nome dele. Não é Jerusalém. Você vê que o vinho de Babilônia foi a todas as nações, corrompeu todas as nações. Porque Jerusalém, que é lá em Israel, o nome dela não é Jerusalém, é Iau Shalem. Entende? E por essa estrutura, irmãos, pelo povo de Filadélfia ter guardado o nome de Iau, Iau também vai guardar ele da provação que há de vir, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Sobre o mundo inteiro, irmãos. Essa que é a grande realidade dos fatos, e nós temos que ficar atentos. Eu agora vou lá em Isaías. Vou lá em Isaías. Isaías 52. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Isaías 52, verso 6. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Irmãos, vocês estão entendendo aí? Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Quem é que vai saber o nome de Iau, irmão? O povo dele. O nome de Iau não. O nome de Deus. Porque o nome de Deus é Iau. Quem vai saber que o nome de Deus é Iau? O povo dele. Porque Deus é título, Deus não é nome. Mas o povo dele vai saber que o nome dele é Iau. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo, eis-me aqui. Então, irmãos, isso quer dizer o quê? Que tem povo de Iau aí que não sabe o nome dele. Só se refere a ele por título. Por título. Pai também é título. Quando você se refere a pai, você está se referindo a título. Você não está referindo a nome. Pai não é nome, pai é título. Quando um filho chama o seu pai de pai, ele está chamando de pai. E deve ser assim, porque ele é pai. Mas na realidade, o que Alcha diz? A ninguém chameis de pai, porque um só é vosso pai. Então, irmão, não seria falta de respeito eu chamar meu pai de Sebastião. Com muito respeito, porque o que Alcha disse? Um só é vosso pai. A ninguém chameis de pai. E Alcha disse, um só é vosso pai. Entendeu isso? Depois eu vou procurar essa passagem, vou trazer. Mas vocês devem ter lido já isso. Mas por via das dúvidas, num outro vídeo, eu vou trazer esse texto que fala que um só é nosso pai. Quem é nosso pai, irmãos? Iau. Não é Iaucha. Iaucha é nosso irmão mais velho. Então aqui, irmãos, está mostrando categoricamente que a igreja de Filadélfia, ela sobre o nome do pai e do filho, a igreja de Filadélfia. E olha só uma coisa interessante, irmão, parece até uma coisa que não tem nada a ver quando você lê, mas quando você começa a estudar essas coisas, essas estruturas, você começa a ver que tem sentido. Vamos dar uma olhada em Provérbio 30, Provérbio 30, versos 4. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quem subiu ao céu e desceu? Quem foi, irmãos, que subiu ao céu e desceu? Lógico que Yahshua Mashiach subiu o céu e desceu, com certeza.
E Yahshua Mashiach também subiu o céu e desceu. Agora, quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Ele está fazendo uma pergunta aqui, irmãos. Para muitos hoje, essa pergunta eles não conseguem responder. Qual é o seu nome? Você vai falar Jesus Cristo? Você vai falar essas divindades pagãs que tem aí? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabe, tá vendo? Aqui é o pai falando, irmãos. Ial falando, fazendo uma pergunta para nós. Qual é o seu nome? Qual é o nome dele? Ial. E qual é o nome do filho? Se é o quê? Que o sabe. Você sabia? Você sabia que Yahshua Mashiach é o filho de Ial? Se você não sabia, você está sabendo agora, porque Ial está te revelando através desse servo que vos fala, desse amigo que vos fala. Mas, se você aceitar que Jesus Cristo é o filho de Ial, você está blasfemando do nome de Ial. E o que acontecia com quem blasfemava do nome de Ial? O que acontecia, irmãos? Era morto. Uma mulher levou o filho ao juiz e disse, blasfemou do nome de Ial, blasfemou. O que aconteceu com aquele homem? Foi apedrejado. Então, quem blasfema do nome de Ial, não tem salvação para ele. Agora, quem está falando o nome errado, sem ter o conhecimento, que é Ial, o nome do filho, sem problema. Mas a partir do que você tem conhecimento. É evidente, irmãos, é lógico que Ial não vai levar em conta os anos de contaminação que nós temos a respeito do vinho de Babilônia. Eu ainda estou num processo de purificação. Eu sei que esse processo de purificação, irmãos, ele tem data para terminar. Vai terminar entre o ano 2031, 2032 ou 2033. A purificação vai ser concluída. A purificação das 2.300 tardes e manhã. Porque, irmãos, a ponta pequena, ela tirou o sacrifício contínuo, acabou, aniquilou com o nome de Yahshua Mashiach, estabeleceu esse nome Jesus Cristo, cujo significado é porco. Porco. É a realidade dos fatos, meus irmãos. Então ali, e olha que lá em Daniel diz que o que ela fez, ela prosperou. Não é esse nome aí que é pregado e adorado nas igrejas inteiras? Você não vê igreja nenhuma, ninguém adorando Ial, não, irmãos. Você não vê igreja nenhuma, ninguém adorando o Pai. Você só vê adorando o Filho. E o Pai não autorizou que adorasse o Filho. Que todos os deuses do céu prostrem-se diante dele. E prostrar não é adorar. Prostrar é uma atitude de reverência, não de adoração. Se fosse assim, os irmãos de José teriam praticado idolatria. E o próprio José seria culpado, se aquilo fosse configurar a idolatria, ele seria culpado de deixar os irmãos adorar ele. Os irmãos não adoraram José, tiveram respeito, tiveram reverência com José. A adoração é só para Ial. E nem mesmo Yahshua Mashiach jamais ensinou que ele próprio deve ser adorado. Mas esse Jesus Cristo aí de Roma, esse Jesus Cristo aí cujo significado é porco, e o que Antíoco Epifânio fez no templo de Alxalém? O que ele fez no templo de Alxalém, irmãos? Ele sacrificou um porco lá dentro. E agora, Roma, a ponta pequena, tira o sacrifício contínuo. De que forma que ela tirou o sacrifício contínuo? Banindo, apagando o nome de Yahshua Mashiach e estabelecendo o nome do porco. Esse Jesus Cristo, o significado dele, não sou eu que estou falando, meus irmãos. Não sou eu, eu mostrei para vocês. Não sou eu, o significado é porco. Essa que é a realidade dos fatos. Vocês podem estar tendo um nó agora na cabeça de vocês com essas informações. Ela dá nó mesmo na cabeça das pessoas, principalmente na cabeça dos filhos de Ial. Porque se não der nó na sua, isso quer dizer que você não é filho de Ial, não. Se não der nó na sua, isso quer dizer que você ainda vai continuar adotando esse nome, vai continuar orando nesse nome.
A nossa oração aqui, irmãos, é em nome de Yahshua Mashiach. Nós não adoramos aqui em nome de Jesus Cristo, um nome inventado pelos papas. E você sabe que as missas eram feitas em latim. Quando eles invocavam esse Jesus Cristo, eles estavam invocando o sacrifício do porco. E o porco, irmão, é sacrificado na mesa de Belial, que todos os adoradores de Belial, é comum para eles comer porco. Por que Yahshua proibiu o consumo da carne de porco? Por quê? Porque nós não podemos, irmão, comer aquilo que é sacrificado ao diabo. E aí, sem contar a imundícia, o prejuízo que traz o comer essa carne para o nosso templo, para o corpo, para o templo do Espírito, para o templo de Yahweh, o Mashiach. Porque Yahweh, o Mashiach, irmãos, o Espírito dele está em nós. Nós somos um com ele quando o Espírito dele assume o nosso Espírito. E quando o Espírito dele assume o nosso Espírito, irmãos, nós ali já estamos seguros, o nosso Espírito está garantido. Por quê? Porque o Espírito dele está conosco. O que as Escrituras afirmam? Quem não tem o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito de Yahweh, esse não pertence a Yahweh. Pertence a quem? Ao diabo. A nossa composição, irmãos, nós somos formados de espírito, alma e corpo. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dando uma palhinha aqui porque eu estou estudando a possibilidade de trazer aqui um vídeo sobre essas coisas. E eu tenho que me retratar também de algumas coisas. Por que a alma é diferente? A alma não é corpo. Hoje eu entendo que por isso Yahshua Mashiach diz que nós não devemos temer o que mata só o corpo, mas não pode matar a alma. Porque a alma e corpo, irmão, não são a mesma coisa. Eu até um tempo atrás aqui, eu também preguei isso, mas essas coisas estão sendo reveladas. E eu estou sendo ensinado pelo Espírito de Yahweh. Entendeu? Estou sendo ensinado pelo Espírito de Yahweh, irmãos. De modo que alma e corpo não pode ser a mesma coisa, porque senão Yahshua Mashiach estaria mentindo na passagem de Mateus 10, 28. Não tem mais os que podem matar o corpo, mas não pode matar a alma. O que é a alma, irmãos? Espírito, consciência, razão, consciência, alma, mente. O que a mente faz? O que a tua e a minha mente faz? Ela processa escolhas. Entende isso? A tua e a minha mente, ela processa escolha. E o corpo, por isso que Yahshua Mashiach, lá em João 6,63, diz que para nada presta. O corpo, irmãos, é a residência do diabo. O diabo vive na carne. Essa é que é a realidade, irmão. O diabo vive na carne. Por isso, quem está na carne não pode fazer a vontade de Yahweh. Por quê? A carne é a habitação do maligno no nosso corpo. A carne é a habitação do maligno, habita na carne. O apóstolo Shaul falando, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo Shaul, ele falando: eu sei que na minha carne, isto é, no meu corpo, na minha carne, não habita bem algum. Com o homem interior, com a mente, com o homem da razão, o homem espiritual, eu sei que o fazer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não. Por quê? Porque tem o pecado. São duas naturezas, a do diabo e a de Yahweh, e você no meio. Você tem que lutar contra as duas. A carne quer o diabo quer te arrastar para a natureza dele que está na sua carne. E o Espírito de Yahweh que está conosco, o nosso próprio Espírito, quer que você venha para cá. Porque quem está na carne, irmãos, não pode ser de Yahweh. Não pode ser de Yahweh. Por isso, aqui, a alma, a mente, é a alma. A mente, o que é a mente? A mente é feita de carne, irmão. A mente é feita de estrutura
palpável? Não. A mente é algo que nós não podemos tocar. Você pode tocar até no cérebro, porque ele é feito de carne. Por isso a luta é muito grande. Por isso a luta é muito grande. E por isso Yahshua, ele tem a capacidade de separar juntas e medulas, ligaduras, um monte de coisa. Ele tem esse poder. Mas nós precisamos, irmãos, porque aqui, ó, quando nós recebemos Yahshua como nosso Salvador, nós também estamos recebendo Yahweh, porque o nome de Yahweh está em Yahshua. Então o teu espírito está ali. Mas ser jogado lá no inferno, corpo e alma, Yahshua tem esse poder. Os homens não. E por ocasião, irmãos, eles vão ser jogados no inferno com corpo e alma. Os filhos das trevas, os filhos do reino que serão jogados nas trevas exteriores, eles também, irmãos, eles vão ser jogados com corpo e alma. Mas eles são filhos do reino. Tá? No vídeo passado aqui que eu coloquei aqui, eu falo dessas coisas. Porém, irmãos, eu dei só uma palhinha, um spoiler do que isso não é o tema de hoje. Então, como nós temos que parar para analisar, irmãos, toda essa estrutura que a igreja de Filadélfia não sofrerá o dano da segunda morte e nem passará pela tribulação. A igreja de Filadélfia era a igreja que estará livre da tribulação. A igreja de Filadélfia. Não é toda a igreja não, irmãos. Apenas a igreja. E quem é a igreja de Filadélfia? São aqueles que mantêm o nome de Yahweh e o nome de Yahshua. Essa é a igreja de Filadélfia. Não são todas as denominações, todos os irmãos que estão espalhados por aí pelo mundo, não, irmãos. A igreja de Filadélfia é aquela que guarda o nome de Yahshua, o Mashiach, e também profere o nome de Yahweh, o seu Pai. É aquela que conhece, irmãos, o nome de Deus. O Deus com D maiúsculo está se referindo ao Criador de todas as coisas. Não está se referindo a Zeus, não, irmãos. Zeus, é um deus da mitologia grega. Ele é Zeus, o deus da mitologia grega. Deus não se refere a Zeus. Só porque tem algumas mudanças, mas Deus é título. E observe que esse Deus aí é com D maiúsculo. Até porque, para nós identificarmos quem são os deuses com D minúsculo, que fala lá em Salmos 82, 6. Quem são esses deuses? São os anjos que Yahweh criou. E Yahshua, o Mashiach, irmãos, ele é o anjo do Senhor. Quando você lê o anjo do Senhor, é Yahshua, o Mashiach. Que Yahshua, o Mashiach, ele é da categoria de anjo, irmãos. E toda a categoria de anjos são criadas, são criaturas. Toda a categoria de anjo são criaturas. Agora, a categoria de Yahweh. Qual é a categoria de Yahweh, irmãos? Ele não revelou, pelo menos para os irmãos mais novos de Yahshua, não. A categoria de Yahweh, irmãos, qual é? Por exemplo, tem a categoria dos anjos, a categoria dos homens, a categoria dos animais. E Yahshua Mashiach está em qual categoria, irmãos? Anjo. E Yahshua Mashiach é anjo. Por que ele é anjo? Porque ele é um ser criado. Agora, por que a gente não sabe, não está revelado ainda para nós? Eu acredito que na eternidade nós vamos saber, ou até mesmo pode ser até que por aqui ainda a gente pode ter a revelação disso, mas como não tem, eu prefiro ficar com Deuteronômio 29. A categoria de Yahweh, irmãos, ela não é descrita na Bíblia, não é revelada na Bíblia. Não é revelada, irmãos. A categoria de Yahweh não é revelada. Eu acredito que Yahshua deve saber a categoria do pai. Porque existe uma hierarquia. Na hierarquia de uma família, quem é o cabeça? É o pai ou o filho? O pai, irmãos. O pai é o cabeça. Você vê que fala que Yahweh é o cabeça do Mashiach, é o cabeça de Yahshua, o homem o cabeça da mulher, e Yahshua o cabeça da igreja, e o pai o cabeça do filho. Então, por isso que é só Yahweh que deve ser adorado. Yahshua não pode ser adorado porque ele é criatura, irmãos.
Yahushua está na categoria dos anjos. E Yahushua não é o Criador. E muita gente se confunde pensando que Yahushua é o Criador, mas Yahushua não é o Criador. Olha só, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, irmãos. Eu acho que é Efésios 3:9. Mas isso você não acha em qualquer tradução, não. Não são em todas as traduções, não. E Efésios 3, não, Efésios, Paulo, não é? Aqui, Efésios 3:9. 3:9. Aqui, meu irmão, é essa aqui mesmo que está. Olha aqui que eu posso mostrar para você. Ó, quem é o Criador? E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Você pode colocar aí, se quiser falar Ial também pode, porque está com D maiúsculo. Que tudo criou por meio de quem? Ial criou tudo por meio de quem? Por meio de Yahushua Mashiach. Quem foi que criou? Ial, por meio de Yahushua Mashiach. Ou seja, quem é o Criador? É Yahushua Mashiach ou Ial? É Ial, irmãos, o Criador é Ial. Yahushua Mashiach foi o instrumento pelo qual Ial criou. E é por isso que ele não pode ser adorado. Yahushua não pode ser adorado. E jamais você vai ver nas Escrituras Yahushua Mashiach dizendo que a gente pode adorar ele mesmo, pode adorar o Espírito Santo. Jamais você vai ver isso nas Escrituras. Isso é coisa de fermento de Babilônia. É fermento da igreja de Roma. Esse negócio de 3 deuses. Entende isso? Então, irmãos, nós precisamos levar adiante toda essa estrutura do anúncio do nome de Ial e de seu filho. Porque a vida eterna consiste em adorarmos somente a Ial, o único e verdadeiro, porque Ial, irmãos, só tem um, não tem nem falso, só tem um. E quando fala adorar somente ao Senhor teu Deus, está na categoria já aí de título. E você pode observar que nessa categoria de título, adorar somente ao Senhor teu Deus, deixa eu abrir para vocês lá. Eu já estou enterrando aqui, irmãos. Deixa eu abrir para vocês lá, João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Por que a palavra Deus aqui cabe? Por que a palavra Deus aqui cabe, irmãos? Além dela estar com D maiúsculo, e nós sabemos que Ial não existe outro, só existe um, nem falso existe. Só existe um Ial, não tem Ial falso. Então, ele é único. Então, quando ele fala aqui, ó, que a vida eterna consiste em quê? Em que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. A ti só. Quem é a ti só? Ial. Ele é o único Deus verdadeiro. Porque Deus com D maiúsculo só se refere a ele, Ial. E a Yahushua, o Mashiach, a quem enviaste. Por que a gente precisa conhecer essas coisas? Porque se você não conhecer Yahushua Mashiach, você vai adorar o Yahushua Mashiach. E está arriscado você nem adorar o Yahushua Mashiach, você vai adorar o porco. Porque o que está aí, ó, e a quem enviaste? A Jesus Cristo, a quem enviaste. Ial não enviou Jesus Cristo. Ial enviou Yahushua Mashiach. Isso aí, esse Jesus Cristo aí, ó. Esse Jesus Cristo aí. Vou botar aqui para você ver. Ó, esse Jesus Cristo aí, ó. Foi Babilônia. É fermento. Fermento de Babilônia. Se você não jogar isso fora, você não vai ser purificado. Porque, irmão, purificar é pegar a sujeira e jogar fora. Purificação é isso. Como você precisa purificar alguma coisa, por exemplo, você vai purificar um vidro para você botar um remédio dentro dele. Você vai tirar as impurezas desse vidro, desse frasco, para botar o remédio dentro dele. Entendeu, meus irmãos? Entendeu por que a igreja da Filadélfia, ela é a igreja da profecia das 2.300 tardes e manhã? Porque diz que o santuário será purificado. Mas não é o santuário celestial e nem o santuário terrestre. É o nosso corpo, irmãos.
E nós precisamos então tirar o fermento dos fariseus. Isso aqui, ó, o significado disso aqui, ó, Jesus Cristo, é porco. Porco! Essa aqui é a realidade dos fatos. E nós precisamos estar atentos a essas estruturas. Porque, irmãos, a igreja de Laodiceia, ela vai passar. Ela vai sofrer a tribulação, ela vai estar no meio da tribulação, ela não será tirada. Porque a igreja de Laodiceia nunca conheceu o nome de Yahshua Mashiach. Mas quando eles perceberem que algumas pessoas foram tomadas da terra, e que essas pessoas confessavam o nome de Yahweh e o nome de Yahshua, elas vão procurar algumas características dessas pessoas. Elas vão procurar. Ué, por que o Paulo Nazareno sumiu de repente? O que o Paulo Nazareno pregava? Vamos lá ver o que o Paulo Nazareno pregava. Aí eles vão descobrir que o Paulo Nazareno pregava o nome de Yahweh, que é o nome de Deus. Deus não é nome, Deus é título. Então o nome de Deus é Yahweh. E o único, não tem outro Yahweh, nem falso. Você vê como é que é tão poderosa a coisa, que nesse mundo inteiro não teve nem Yahweh falso. Porque se Satanás quisesse colocar algum Yahweh para tentar falsificar o Yahweh verdadeiro, ele não ia conseguir ocultar o nome do Todo-Poderoso. Então ele não podia fazer Yahweh falso. Porque ia dar o quê? Ia dar sentido que existe um Yahweh verdadeiro, então esse Yahweh verdadeiro iria ser chamado pelo nome dele. Então Satanás, ele não pode colocar. Porque ele também não é tão tolo assim, não. E também o próprio Yahweh diz que o nome dele é único. Entende? Essa é a realidade dos fatos, meus irmãos. Quando você adora a Jesus Cristo, você está adorando ao porco. E se você tiver um pouco de tino, um pouco de tutano, um pouco de QI, você vai logo observar. Se a origem do nome Jesus Cristo veio de Roma, agora eu sou obrigado a falar, vem alguma coisa boa de Nazaré? Veio. De Nazaré veio, e Yahshua Mashiach. E olha que só tinha coisa ruim lá. Agora eu falo para você, irmão. Pode vir alguma coisa em termos de adoração, coisa boa de Babilônia? Pode vir alguma coisa boa, irmãos? A origem do nome Jesus Cristo, irmãos, não é lá dos primórdios das Escrituras. Não existe, irmão. Não existe Jesus Cristo no hebraico, que é a primeira língua da terra. Não existe. Então quem inventou esse nome? Igreja Católica, e depois os gregos ajudaram a propagar. Essa que é a realidade dos fatos, irmão. A Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, porque está cheia de fermento nela. Então lembra-se disso, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, a palavra de Yahweh. Ela não é, ela contém. Por quê? Porque está toda modificada, toda paganizada, está toda fermentada. Por isso Yahweh diz para os discípulos, ó, cuidado com o fermento dos fariseus, hein? Porque se a gente não tirar os fermentos, irmãos, a gente não chega ao pleno conhecimento da verdade. Porque o fermento não deixa. Como você vai acreditar que você está sendo enganado com esse dogma da Trindade, com essa doutrina da Trindade, se você não conhecer que 3 não pode ser 1? 3 é 3, irmãos. 1 é 1. E quem é o pai da mentira? Quando o pai da mentira diz para você que 3 é 1, ele está falando a verdade ou ele está falando a mentira? 3 pode ser 1, irmãos? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui um papel aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, eu vou botar aqui o número 1 aqui. O número 1 é esse aqui. Número 3. Quero focar aqui, focou. Aqui, irmãos. Ó. Tá focando direito aqui, quero que foque. Aqui, ó. Ó, 3 é esse aqui. O 3 é esse aqui. Ele não pode ser 1, porque o 1 é esse aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? O 3 não pode ser 1 nunca. Quem falou para você que o 3 é 1 é o pai da mentira, o mentiroso. Está entendendo, meus irmãos? E nós estamos no fim. No fim, irmãos. A purificação do santuário, ela vai culminar entre 2031, 2032 ou 2033. Mas nós não temos que ficar preocupados se passar essas datas. Nós não temos que ficar preocupados
se passar essas datas, ainda não houver o arrebatamento. Por quê? Porque quando Yahweh disse que iria libertar o povo de Israel com 400 anos, depois de 400 anos da escravidão, Yahweh disse que ia libertar o povo de Israel. E, no entanto, o povo de Israel foi libertado com quantos anos? 430 anos. Então, Yahweh não mentiu, irmão. Por que Yahweh não mentiu? Porque ele dá sabedoria a gente para a gente decifrar as coisas. O povo de Israel foi libertado com 430 anos. 430 anos, está dentro da casa dos 400 ou está fora da casa dos 400? Está dentro da casa dos 400, porque a casa dos 400, irmãos, ela só termina quando chega a casa dos 500. Até 499, nós estamos dentro da casa do 400. Chegou 500, acabou a casa do 400. Então nós temos que ficar atento que a profecia ela se encerra, ela cumpre os seus dias, os 2.300 anos, em 2031, pela contagem de 269, que a ponta pequena começou a ir nas direções que a profecia aponta que ela iria. Entendeu? Começou em 269. Mas quando chegar em 2031, 2032, 2033, e a igreja ainda não tiver sido arrebatada, nós não temos que ficar preocupados com isso. Nós temos que ficar atentos. Porque os 2.300 anos, irmãos, ele é 2.300 anos até... Ele fica na casa de 2.300 anos até 2.399. Se chegar a passar para a casa do 2.400, aí, e não tiver arrebatamento, aí Yahweh mentiu para mim e para você. Mas não é o caso, ele não mente. Não vai acontecer isso, não espera que não vai acontecer isso. Porque Yahweh não mente, irmãos. Entende? Por isso ele dá o aviso, olha, se o servo pensar, o meu Deus vai demorar para voltar, porque quando o Messias lá, o Mashiach fala dessa parábola, do servo prudente e do servo imprudente, que começa a espancar a família, começa a beber, pensando que o chefe foi viajar e vai demorar a voltar. E quando começa isso, por exemplo, se chegar no ano 2033 e nada de arrebatamento tiver acontecido, nós temos que ficar tranquilo. Porque, irmãos, os 2.300 dias, as 2.300 tardes de manhã, os 2.300 anos, ele começa em 2031 da nossa era. Vai começar os 2.300 anos. E nós podemos ser arrebatados no 31, irmãos. Porque está dentro já do 2.300. Podemos ser arrebatados em 2032, em 2033. Por quê? Porque já está dentro dos 2.300 anos da profecia. Entende isso? Então, nós temos que ficar atentos. Porque, irmãos, nós somos a igreja de Filadélfia. Porque nós pregamos o nome de Yahweh. Pregamos o nome de Yahshua Mashiach. Nós estamos ensinando, estamos deixando aqui para a igreja de Laodiceia, que vai estar no meio da tribulação, o motivo pelo qual nós vamos ser arrebatados. Nós vamos ser arrebatados, irmãos, exatamente, não é porque nós somos de Yahweh, porque tem gente da igreja de Laodiceia que também é de Yahweh, que pertence a Yahweh. Só que Yahweh ainda está fora, ele bate na porta, e Yahweh ainda não entrou na igreja de Laodiceia. Yahweh está por lá de fora. Ele não entrou na igreja de Laodiceia. Ele entrou, sim, na igreja da Filadélfia, porque é a igreja que manteve o nome dele, irmãos. Antipas. Por que era Antipas? Eu não sei bem aonde eu pego o significado da palavra Antipas. Antipas era ante o sistema. Ele não adotava o regime do sistema, o regime da maioria, quando essa estava contra Yahweh. Antipas morreu por causa da palavra de Yahweh. E vocês lembram, irmão, que nós seríamos perseguidos? Ou os nossos irmãos lá do passado foram perseguidos por causa da palavra de Yahweh? Vocês lembram disso? Vós serão perseguidos e odiados por causa do meu nome. E o nome Yahshua Mashiach não é Jesus Cristo. Aí, por exemplo, tem alguém matando hoje dentro do sistema? O único que mata crente
O único que mata crente e qualquer outra religião que não pronuncia a religião deles são os muçulmanos. Eles matam mesmo. Entendeu? Mas no passado, a grande prostituta, a grande Babilônia, matou muitos crentes. Por quê? Colocou muitos crentes para os leões. Por quê, irmãos? Porque esses crentes pregavam em nome de Yahshua Mashiach. Lembra que eles, pegando Pedro, depois de ter espancado, batido, e depois soltou eles, e disse assim, ó, não pregue mais neste nome. Em qual nome que não era para ser pregado? Era o nome desse Jesus Cristo aí? Pedro, Paulo, não pregavam em nome de Jesus Cristo não, irmãos. Eles pregavam em nome de Yahshua Mashiach. É lógico que nós já não temos mais hoje as Bíblias que falam, o manuscrito que mostra que era em nome de Yahshua Mashiach. O batismo é em nome de Yahshua Mashiach. De Yahshua o Mashiach. Entendeu? Que Ele nos abençoe, que Ele faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, para que nós possamos conhecer e amar cada vez mais o nosso Yahweh e também seu filho Yahshua Mashiach. Peço a você, irmãos, que se inscreva aí no canal. Se você estiver vendo o vídeo com a tela aberta, com tela cheia, tem um botãozinho aí vermelho, aqui, bem aqui, ó, um botãozinho vermelho aí para você se inscrever. Se você tiver de tela cheia, se tiver com a tela normal, sem ter tela cheia, o botão não aparece não. Então você se inscreve aí, ative o sininho das notificações e dê like nos vídeos. E se quiseres ajudar o nosso ministério aqui de modo financeiro, eu vou deixar um Pix aqui e você ajuda com quanto você quiser e puder. Amém.